Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZAT11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo. Ele é um fundo imobiliário, teoricamente ele é híbrido, tá? Ele tem seu segmento maior de galpões logísticos / industrial, mas agora ele está tendo outros segmentos dentro do seu portfólio. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 95,10. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,56%. E aqui já fica um alerta, ele é um fundo de tijolo, mas ele tem umas situações especiais, por isso que ele é um fundo de tijolo que paga muito. Eu vou falar sobre essas situações dentro do decorrer do vídeo aí. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,94, isso indica que ele está 6% mais barato do que ele vale, e é um fundo com liquidez alta, negociando aí acima de 1 milhão por dia, uma média de 1.160.000 por dia. E é um fundo que vem de uma recuperação. Ele estava um pouco mais depreciado e ele vem com a variação positiva de 13,86% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2020, pós-situação pandêmica, esse era um fundo de base R$100, né? Na verdade, ele era um fundo de base 1.000, tá? E ele veio para a base 100. Mas na base 100, esse fundo passou por um momento de bastante euforia com suas cotações. Eu sempre falo isso nos vídeos. Ô pessoal, principalmente de fundos imobiliários, mas isso é para tudo, tá? Ações também é a mesma coisa. Qualquer outro ativo que seja um ativo pagador de renda, acontece o mesmo fenômeno. O mercado é rentista e imediatista. Esse fundo chegou a ser negociado na faixa de 120, 130, 140, 147, 148 reais. Por que isso? A gente vai ver mais abaixo, quando chega na parte de pagamento de dividendos, que esse fundo chegou a pagar muito dividendo. E por que isso? Esse fundo, além de os seus inquilinos pagarem aluguel, eles pagam mais um plus, que é referente à inflação do período. Então, esse fundo ele paga aluguel mais uma inflação em cima do valor do imóvel aí. Por isso que geralmente ele paga um dividendo acima do normal. E aí, após, de certa forma, uma diminuição dos dividendos, a cotação também dá uma queda. Então o fundo regride, né, para algo na casa de R$100. Depois ele fica ali na casa de R$110. E aí ocorre o fenômeno da queda. Por quê? O fundo começou a pagar muito menos. Porque a inflação deu uma controlada, deu até uma queda bem abrupta, grande. Então, como o fundo começou a distribuir menos, a sua cotação, sua cota cai para algo na casa próximo a R$80. Isso no final de 2022 até mais ou menos ali março, abril de 2023. Passado, entre aspas, esse momento, o fundo começa a melhorar a sua renda, ele tem suas cotas ali subindo próximo a 100, recua novamente ali para casa de 90, e agora, desde mais ou menos o final de 2023 para início de 2024, o fundo agora entra num cenário de recuperação, chegou a voltar próximo a R$100, mas atualmente ele está nesse patamar aí de 95, 96, 97 reais, que é a cotação atual do fundo aí. Continuando aqui no site, agora a gente vê algumas informações a respeito do fundo. O nome, CNPJ, é um fundo para investidor geral, ele é híbrido porque ele investe em diversos segmentos, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa, nós vamos deixar para ver isso lá dentro do relatório gerencial. E, atualmente, a vacância também vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que conta com mais de 41 mil cotistas e ele tem de mais de 3 milhões e 700 mil cotas emitidas. Ele vale 101,12 e o seu patrimônio aí vale 374 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi R$ 1,10. Continuando aqui no site, agora a gente vai ver sobre o yield médio do fundo. E é aquilo que eu falei para vocês. Note que esse fundo chegou a distribuir 2%, próximo de 2%, próximo de 2%, próximo de 2%, 4%. E aí, isso aqui, o desavisado acha que isso aqui é algo recorrente, né? E com a queda da distribuição, o pessoal ficou totalmente desesperado. O fundo voltou a entregar bem, você vê que foi quando as cotas deram uma animada. O fundo teve uma queda na distribuição, você viu que as cotas foram depreciadas. Agora o fundo voltou a entregar bem, porque venhamos e convenhamos, um fundo de tijolo pagando 1%, isso aqui é algo, né, bem acima do normal de mercado. E aí as cotas voltam a se recuperar. Então o pessoal é o seguinte,
vende ou compra baseado no que o fundo entrega e não faz um carrego, uma situação para longo prazo, né? Então isso é algo um pouco ruim. Continuando, a gente vê nominalmente agora os dividendos, né? Então o fundo chegou a fazer entregas bem fora do normal. Ó. Entregas próximas a R$2, quase 3, acima de 2. Muitas entregas na casa de R$1. Uma entrega bem extraordinária, acima de R$5. E aí aquilo que eu falei, diminuição na entrega dos dividendos, cotação cai. Dividendo voltou a crescer e ficar ali próximo de R$2 de novo, cotação sobe. Dividendo recua, cai bastante, fica abaixo de R$1. Mercado se desespera achando que o fundo acabou. Volta a ter aumento dos dividendos, e aí agora você vê que a cotação meio que recuperou-se, né? E aí a gente vê isso aqui nominalmente nos dividendos. Então o fundo vinha de 73 centavos, 79, 1, 1,20, 1,10, 1,12, 1,8. E agora, no dia 14 de junho, o fundo pagou no dia 21 de junho R$1,10 de dividendos. Por fim aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que ainda não tem 5 anos aqui de listagem aberta ao público, ele tem mais de 5 anos, mas aberta ao público ele não tem. Ele tem aí 4 anos de existência, mas mesmo com um ano de déficit aqui, ó, mesmo com um ano de defasagem, ele está com rentabilidade muito superior a todos os benchmarks e todos os outros indicadores. Nesses 4 anos, o fundo vem com 71% de rentabilidade, ao passo que o CDI vem com 46%, o IPCA 32%, o IFIX 26%, e ele está acima até do índice de dividendos das ações, que foi de 54%. Então, em questão de rentabilidade, não há que se falar. É um fundo que vem com uma ótima performance nesse período. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio é o nosso clube de membros. Torne-se membro aí dos nossos canais aí. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, mas que pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro aí do nosso canal, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com quase 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e você ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Então torne-se membro aí, é baratinho e pra gente faz muita diferença. Aqui na nossa planilha de controle financeiro, ela é um ótimo produto, barato, acessível. E, adquirindo a nossa planilha aí, você vai ter facilidade na organização dos seus ativos, você vai facilitar para a sua declaração de imposto de renda, você vai, inclusive, ter mais facilidade para o seu poder decisório de qual ativo investir, que ela te facilita tudo isso. Então, adquira a planilha, ela é barata, acessível, muito funcional e o melhor de tudo, você comprando a planilha, você vai nos apoiar financeiramente aí, ela é um ótimo produto. Desde já, muito obrigado. Aqui a gente ainda conta com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books baratos e acessíveis com conteúdo muito agregador. Adquira a planilha, porque esses e-books aí, comprando os e-books, vocês nos apoiam financeiramente. Muito obrigado de coração. Gostaria de agradecer imensamente aos membros. Os membros aqui carregam o canal nas costas. Saibam que vocês são muito importantes aí para o nosso trabalho. Obrigado de coração. Como eu venho reforçando nos últimos vídeos, né, a gente está tendo uma procura para consultoria, mentoria, estruturação de carteira, coisas nesse sentido. Se você tiver interesse aí, manda uma mensagem para o e-mail do canal ou para o Instagram aí, que pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Só reforçando que a gente não faz indicação de ativos, mas eu posso te mostrar o meu jeito de investir, a minha tese, a minha teoria e tentar te ajudar aí na sua organização aí. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. E a gente vai ver alguns destaques aqui da gestora. Então, a BTG administradora, a gestora é a Risa, é um fundo que é de 2017, mas que foi para a Bolsa em 2019. Prazo indeterminado, é um fundo para investidor em geral. Ele já teve 6 emissões, taxas cobradas, 1%, mas isso aqui torna um pouco salgada a taxa do fundo. 20% de performance se bater IPCA mais 5%. Continuando aqui no relatório, a gente vê alguns destaques. O quanto o fundo entregou de yield média, a gente já viu. É um fundo com 180 mil metros de área bruta locável, é um fundo já grande, né? Ele está valendo R$100. O último dividendo aqui está com bastante defasagem, tá? Isso é um ponto negativo. Infelizmente, para esse relatório, ele só entrega esse relatório a cada 3 meses, se eu não me engano. Então é um relatório um pouco defasado. O fundo conta com 10 imóveis. Na data do relatório, ele estava 101,16, a gente viu que ele está muito mais descontado hoje. Ele está 100% alocado. E aqui é um ponto interessante do fundo, tá? O que me chama a atenção e que, por enquanto, eu gosto bastante da tese, a gente vai ter que ver se futuramente essa tese é dessa forma. Como a gente viu, é um fundo que tem um valor de 300 milhões.
Contudo, os seus imóveis valem 609 milhões. O que esse fundo faz? Uma das teses dele é o seguinte: ele pega um imóvel, por exemplo, tá, de 10 milhões, ele paga 6 milhões, que é uma garantia para ele, e aí o inquilino ele paga um aluguel mais uma recomposição do valor, como se fosse a inflação do valor, durante o período. Então ele tem que pagar um aluguel mais inflação. Por isso que esse fundo paga tanto. Só que, ao final do prazo, o dono do imóvel tem o direito de comprar pelos mesmos 6 milhões ali que o fundo pagou. Mas só que, teoricamente, o imóvel vale 10 milhões, vale 12, entende? Então, se o inquilino não recomprar, ou ele ficar inadimplente, ou ele não cumprir as coisas, ele, entre aspas, perde o direito à recompra do imóvel. E ao final do período, o imóvel fica para o fundo. Então, o fundo pega 300 milhões, que é o que ele gastou, mas os seus imóveis valem 600. Então ele tem uma boa garantia, recebe o aluguel nesse período, além do aluguel que ele recebe, ele também vai receber uma recomposição do valor daquele imóvel a títulos de inflação. Então, teoricamente, o fundo também não tem uma depreciação dos imóveis no decurso do prazo. Então isso aqui para mim é algo bem interessante. Continuando aqui no relatório, ele vai falar sobre panoramas e tal, essa parte eu costumo pular, mas eu vou ler a ideia da gestão, a perspectiva da gestão, nessa parte final aqui. Então, o que eles falam? Em abril, em decorrência deste reposicionamento do mercado, acompanhamos uma reabertura da curva de juros que gerou impactos diretos, momentâneos na precificação dos FIIs e dos seus ativos investidos. Os FIAGROS, em geral, permanecem sob impacto de um reposicionamento dos investidores diante de problemas pontuais em alguns desses fundos. Ele também está falando sobre o problema lá dos FIAGROS. De qualquer forma, a continuidade do ciclo de queda da Selic tende a gerar efetivo positivo para o IFIX. Só que isso não se ocorreu e ela não teve queda, ela ficou lateralizada, né? Ela manteve a taxa, uma vez que possuem correlação negativa com os juros locais. Ainda verificamos que a continuidade de um fluxo positivo de compra da classe de FIIs, com o número total de investidores atingindo a máxima histórica de 2 milhões e 650 mil investidores ao fim de abril. Acreditamos que o mercado de FIIs tende a ganhar mais força ao longo deste ano, tanto por se tornar uma das poucas alternativas com tributação isenta para o investidor, quanto por um patamar de taxas de juros mais cômodo das empresas tomadoras. Talvez isso aqui não ocorra, estão já com perspectivas de continuar de lado ou talvez até voltar a aumentar a Selic. Só que como é o governo que vai mandar no Banco Central aí até o final do ano, então vamos ver como que isso aqui é um incógnito, né? Mas, atualmente, está tudo assim, ou para se manter de lado, ou até mesmo para ocorrer uma volta do aumento de juros, pelo menos até o final do ano. E devem ter menos dificuldade para honrar os seus compromissos. Aqui a gente vê a DRE do Fundo Demonstrativo de Resultado de Exercício. E em abril, o fundo teve uma receita bem menor do que em outros meses. Ó. Em fevereiro, 4 milhões e 300 de receita. Em março, 5 milhões e 600 de receita. Mas ocorreu aqui, ó, opções de recompra aqui do fundo, né? Em abril, 3 milhões e 300 aqui de receita. O que são essas opções de recompra? Provavelmente eles foram pagando ali parte do que eles precisavam pagar. Acredito que seja isso. As despesas do fundo foram de 325 mil, mas a performance foi muito alta em abril, ó, 838 mil. Então a performance que, inclusive isso aqui está estranho, porque acho que isso aqui é o total do ano de 2024, mas eles colocaram como se fosse abril. Ó. Tá meio estranho isso aqui, que repetiu o valor. Então a gente vai calcular baseado no acumulado do ano. No acumulado do ano, o fundo teve de despesas 942 mil, mais 838, que eu vou arredondar para 839. Então o fundo gastou aí 1 milhão e 700 de despesas, vezes 100, dividido por 12 milhões 533, que foi o que o fundo receitou. Então as despesas do fundo estão orbitando ali 14,21%, o que eu reputo ser caro, tá? Mas, infelizmente, como o fundo entrega uma performance muito alta, às vezes você tem que aceitar certas taxas careiras. Até 15 é o meu limite, então está ali bem próximo do limite. Um ponto interessante é o seguinte: fevereiro, o fundo teve um resultado de 1,8, distribuiu 1,8. Março, o fundo teve um resultado altíssimo de 1,40, distribuiu 1,10. Abril, teve um resultado de 80, então ele comeu as reservas que ele tinha, parte delas, né? E aí ele tinha 33, ele fez 33 centavos de reserva, que ele comeu 22 centavos da reserva. E aí no acumulado do ano, o fundo ainda vem com a reserva de 23 centavos, que é o que eles falam aqui, ó. Foram retidos 23 centavos por cota disponíveis para distribuição para os próximos meses. Essa maior reserva tem por objetivo compensar quando ocorrer momentos de IPCA mais baixos, né? Continuando aqui no relatório, ele fala sobre a sua posição atual.
Então aquilo, ó, o fundo tem 10 imóveis, só que desses 10 imóveis, 9 tem essa questão, ó, de IPCA mais 9, e eles ainda têm um CRI com taxa de CDI mais 4,5. E aí, dos 10 imóveis, somente esse aqui, ó, Poligin, hoje esse imóvel ele é 100% do fundo já. A Poligin não tem como recomprar o imóvel, ela paga somente o aluguel aí para o fundo. Destacamos que até o final de abril não havia qualquer aluguel em atraso. E aqui ele mostra a composição. Então ele tem 98% do portfólio em imóveis e ele tem um CRI com 0,4 e o caixa 0,1. Dos seus imóveis aí, a imensa maioria é sale and leaseback. O que significa isso aqui? O vendedor, o dono do imóvel, vendeu para o fundo e alugou do fundo. E aí a maioria deles, nesse sentido aqui, ó, tem a opção de recompra. Mesmo esse imóvel aqui, ó, build suite, isso aqui significa que o imóvel está sendo feito sobre medida. O fundo está construindo e o locatário vai alugar do fundo. Mas esse tipo de imóvel aqui também tem a opção de recompra. Então hoje a estratégia do fundo, ele tem 95% do seu portfólio de sale and leaseback, 3,92 build suite, ele tem um CRI ali dentro do seu portfólio. E indexadores, a esmagadora maioria do portfólio é IPCA, somente o CRI ali que é a CDI. A média, né, que a gente viu, IPCA mais 9 e CDI mais 4,5. Aqui ele traz as suas perspectivas, né? A guidance, ele pretende entregar entre R$1 e R$1,10. Acredito que possa ser que ele consiga manter, mas tudo isso depende do IPCA do período aí. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e não quer ou não pode nos apoiar financeiramente, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta nesse vídeo aqui você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz uma enorme diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos no canal. Se inscreva e nos ajude a alcançar essa meta aí. Comenta pra nós. E aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você gosta desse fundo imobiliário? Você acha que ele vai continuar pagando bem? Ele é um bom fundo? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, tenho fundo, gosto bastante, sou conflitado, tá? Porque eu tenho esse ativo. E aí, pra mim, a principal questão a respeito desse fundo é tentar identificar como que vai acontecer quando ocorrer o final lá desses contratos. E aí, os inquilinos vão retomar os imóveis? Eles vão renovar e prorrogar por mais tempo depois? E se eles não renovarem os imóveis, como é que fica a situação para o fundo? Porque uma coisa é fato, se eles não renovarem, eles não vão mais precisar pagar esse IPCA mais aí. O fundo vai receber somente o aluguel. Lógico que ele vai ter um imóvel que vale muito mais, né? Mas aí o fundo vai vender os seus imóveis, o que vai acontecer? Então, para mim, eu gosto do fundo, acho ele um bom fundo, tenho na minha carteira pública e na minha carteira privada, mas essa incógnita dos riscos futuros do fundo, como que vão ocorrer, isso aí para mim é o ponto principal para a gente saber como que ele vai se comportar. Acho que ainda assim a estratégia do fundo é vencedora, é uma boa estratégia aí, mas o fato de eu estar falando sobre isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que vocês devam tê-lo. Como eu estou dizendo, eu sou conflitado, tá? Então, estude o ativo, veja o vídeo aqui para você chegar à sua conclusão. Continuamente as pessoas chegam lá e fazem o seguinte comentário. Mas afinal, você não disse se o fundo é bom ou ruim. Ora, você quer saber se o fundo é bom ou ruim? Me paga uma consultoria privada, eu olho o seu perfil e aí eu consigo te dizer se para você o fundo é bom ou ruim. Mas assim, como é que eu vou saber se o fundo é bom ou ruim? Eu não te conheço. Eu não sei quais são os seus objetivos, eu não sei para que você quer o fundo, entende? Então, é algo complicado eu ficar dizendo se o fundo é bom ou ruim para você. Eu espero que o nosso vídeo te ajude na sua tomada de decisão, mas não tem como eu dizer se é bom ou ruim para você. Nós temos aí um canal secundário, o canal Mood Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. A nossa primeira meta de 50 inscritos foi alcançada. Agora nos ajude na segunda meta, que é chegar aos 100 inscritos. Se inscreva. Desde já, muito, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui eu gostaria de reforçar o recado lá do vídeo, né? Se você tiver necessidade de ajuda a montar uma carteira, estruturação, mentoria, consultoria, tá? Manda mensagem aí pro nosso Instagram ou pro e-mail do canal. Lembrando que eu não faço indicação de ativos, mas pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira.
Aqui nós voltamos para o relatório gerencial. Como eu já expliquei por alto como que funciona o Sale and Leaseback e como funciona um Build to Suit, eu não vou ler essa parte para vocês, mas vou deixar pausado aqui, ó, e vou deixar aqui qualquer coisa. Você pausa o vídeo nesses dois campos aí que eles vão te explicar como é que funciona, tá? Aqui ele fala que tudo aqui é apenas um disclaimer, blá, 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 e aqui a gente entra na carteira do fundo, no portfólio do fundo. Então, dos imóveis que o fundo possui, somente esse primeiro aqui, ó, que é esse GIM lá de Goiânia, essa empresa Poligin, não tem mais opção de recompra, então provavelmente eles pagam somente o aluguel para o fundo. Então tudo aqui, a gente vê o quanto que o fundo pagou, quanto que valia, né? Quanto que era o valor de compra e quanto que ele já desembolsou de tudo que ele comprou. Todos os demais têm opção de compra. O fundo vendeu um imóvel que ele tinha recentemente, tá? E depois ele comprou um imóvel novo. Esse imóvel fica aqui perto da minha região. Eu moro em próximo a Brasília, DF, tá? E isso aqui é uma cidade satélite dentro do DF. E geralmente quando eu vou a Brasília eu passo na porta desse imóvel. Eu até brinco com minha esposa. Ela já fica de saco cheio. Eu falo, olha meu bem, tá vendo? Este imóvel aí, ó, esse atacadão, nós temos aluguel dele aí. Eles pagam aluguel pra gente. Lógico que isso é uma brincadeira, né? Porque o proporcional que a gente tem de cotas é bem irrisório. Mas sim, é importante a gente passar na porta de imóveis que a gente, entre aspas, né? Nós somos donos bem minoritários aí. Então, um atacadão. É interessante a tese, só que me chamou a atenção por ele ser de apenas 3 anos, né? Sendo que todos os outros imóveis eram contratos de 10 e 5 anos. Vamos ver se ao final da tese desse imóvel, se eles vão pegar o imóvel de volta ou se eles vão estender o contrato por mais prazo aí. Vamos ver como que isso vai se comportar. E aqui a gente vê um por um, aqui também sobre o CRI, né, que ele possui. Frente ao patrimônio do fundo é algo bem irrisório, né? 1.600.000 para um fundo que tem aí 300 milhões de patrimônio é algo bem irrisório. E aqui a gente vê um por um dos imóveis do fundo. Então são imóveis logísticos, né? Não são imóveis de altíssima qualidade e tal, mas que em tese são imóveis que pelo que o fundo paga, né, ele tende a ter um bom retorno aí. Aqui a gente vê um por um dos imóveis. Esse Rede Monte Carlo aqui, aquele que ele está construindo, ó, um Build to Suit. Aqui a gente vê o imóvel da Confrio, uma transportadora Andorinha, Andorinha Transportes também, outro imóvel, o Grupo Voar, uma cervejaria. Então ele tem vários tipos de imóveis, inclusive eu vou tirar esse fundo lá de logístico e vou colocá-lo no fundo híbrido de tijolos. Continuando, a gente vê o último imóvel adquirido, esse atacadão dia a dia aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito deste fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere lá no canal Monotícias e se inscrever. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap